Boa noite, está no ar o programa Conecte Saúde pela TV Sul Educativa de Guaxupé. Hoje nós temos o prazer de ter em nossos estúdios Maurício Marchiori Barbin, que já esteve aqui conosco, terapeuta holístico, para falar um pouquinho sobre os temas relacionados à medicina alternativa. Seja bem-vindo, Maurício, mais uma vez a Conecte Saúde. Muito obrigado, eu agradeço pelo mais um convite de estar aqui com vocês, um programa espetacular como esse daqui. Nós agradecemos a sua presença. Nós vamos fazer um breve intervalo e já estamos dizendo para você que a sua participação é efetiva, é importantíssima no Conecte Saúde. Para isso, basta você ligar para 3551-7458 ou, se preferir, via e-mail conectesaude@tvsueducativa.com.br. Um breve intervalo, voltamos já. Para garantir que a água sempre chegue pura e tratada para mais de 13 milhões de mineiros, a Copasa também precisa ajudar a proteger os nossos rios. É por isso que nunca se investiu tanto em tratamento de esgoto em Minas. Nos últimos anos, o número de estações de tratamento cresceu de 34 para 118 e outras 79 estão em construção. Foram implantados mais de 8 mil quilômetros de redes de esgoto. Em linha reta, daria para ligar o Brasil a Portugal. Isso proporcionou um aumento de 70% na população atendida, garantindo mais saúde e qualidade de vida para todos os mineiros. A gente não percebe mais um mau cheiro que havia no córrego, nos sentimos mais respeitados, melhora muito para a gente, principalmente a qualidade de vida, né? A Copasa também está recuperando a bacia do Rio Paraopeba e a Lagoa da Pampulha. E todo esse trabalho está ajudando a trazer os peixes e a vida de volta aos nossos rios. Minas vai bem quando os mineiros vão bem. Retornamos para o nosso segundo bloco do Conecte Saúde, hoje conversando com Maurício Marchiori Barbin, terapeuta holístico. Maurício, da última vez que você esteve aqui no Conecte, nós falamos um pouquinho sobre as diferenças desta medicina alternativa, holística, terapia holística, para a medicina tradicional. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Para quem não nos assistiu na outra oportunidade, Sim. Quais são assim as diferenças básicas, inclusive para se diagnosticar e se tratar através da terapia holística um paciente? Ok. A terapia holística, o nome já diz assim, que nós tratamos a pessoa como um todo. Nunca se trata a pessoa simplesmente por uma sensação. As formas são mais simples de se diagnosticar, de se avaliar. Usa-se produtos naturais, nós não temos aquele intermediário de remédio alopático, Nós usamos bem a parte natural para fazer o nível de tratamento. É uma forma diferenciada. A alopatia, para quem está nos assistindo, é a medicação das farmácias químicas tradicionais, Exatamente. Ok. E nós temos vários processos, tanto é que utilizamos da iridologia, que é uma forma de se avaliar através da íris da pessoa. Do olho. Ali, então, existem informações importantes. Sim. Através do olho nós temos as linhas, as cores, os formatos, Eu não vou entrar na parte técnica para ser mais simples. E por ali você tem um diagnóstico, vamos dizer assim, do problema que a pessoa tem, ou melhor dizendo, achando o ponto da causa, nunca da sensação. A sensação a própria pessoa já diz o que tem. Então você tem que buscar a causa e fica muito mais fácil de fazer um tratamento nesse nível. Que interessante. Quer dizer que a forma de se descobrir a doença, que nós chamamos de diagnóstico, ela se diferencia bastante da medicina tradicional, que busca avaliar mais os efeitos mesmo, Exatamente. Uma forma um pouquinho diferente, mas existem, na verdade, 3 formas de avaliação. Ok. Nos meus estudos, eu optei pela iridologia. Existe a mesma pelo fio de cabelo, pelo sangue. Você pode diagnosticar várias coisas, inclusive, por exemplo, a deficiência de um determinado item que nós chamamos de óleos elementos, que são os minerais, cálcio, magnésio, cobalto, zinco. E essas carências acabam gerando doença. Exatamente. Isso é uma coisa que a medicina ortomolecular hoje está buscando muito nesse sentido, em buscar as deficiências que estão acontecendo no nosso organismo.
Ok. Você que está nos assistindo ao Conect Saúde, olha que assunto interessante. Estou conversando aqui com o Maurício Marchiori Barbin, terapeuta holístico. É diferente se tratar nessa visão holística, né, o indivíduo como um todo, e na medicina tradicional. Então faça a sua pergunta, ligue para 35517458, nós estamos ao vivo, ou envie seu e-mail para conectsaude@tvsueducativa.com.br. Maurício, as pessoas têm adoecido muito, não é? Se nós conversarmos aí com os nossos pacientes, com os nossos amigos, né, pessoas do nosso convívio, a gente percebe sempre uma doença. Hoje, muito, inclusive, pelo aspecto emocional, né? Por que as pessoas estão adoecendo tanto, Maurício? Olha, o que nós temos visto são 5 pontos principais. O primeiro ponto, nós encontramos a parte ambiental, que eu chamo. A parte ambiental seria agrotóxicos, venenos, produtos de limpeza, mesmo tinturas de cabelo, pessoas que passam inseticida na casa e ficam lá dentro, isso daí é um veneno terrível. O outro veneno, um grande veneno também, é pintar a casa ou mudar logo que acabou de pintar a casa e ficar com aquele cheiro tóxico por dentro dele. Tudo isso daí vai prejudicar e muito a saúde da pessoa. O segundo ponto, eu chamo ele de psicológico. Aí vem rancor, angústias, raivas, medo, tristeza, melancolia. Tudo isso vai atingir a pessoa, porque o nosso corpo se torna um para-choque das nossas emoções. Então, esses sentimentos, eles são muito prejudiciais a esse ponto da nossa saúde. O terceiro, eu chamo do social. Quando a pessoa começa a ter problemas, dívidas, problema financeiro, não consegue pagar as contas, né? Isso daí acontece muito. Então, muito comum. As pessoas vão se deteriorando com isso. E na verdade as pessoas buscam essas dificuldades, né? A gente acaba correndo atrás de algo que nós não sabemos muito bem o que é, não é? E na tentativa de sustentar tudo isso a gente acaba adoecendo. Né? Exatamente. É até bom lembrar agora, final de ano, né? Pois é, tomar cuidado, né? Um quarto que eu chamo mais da parte espiritual ou material. O que acontece com esse ponto? A pessoa às vezes ela se desprende demais das coisas, do objetivo da vida, começa a se tornar muito materialista. Materialista ao ponto de perder R$1, por exemplo, numa negociação, alguma coisa, e ficar com aquele pensamento, aquilo lá vai prejudicar demais a pessoa também. E o quinto e último é a parte alimentar. A nossa alimentação, ela hoje, a boa alimentação, ela está pobre, fraca e deficiente. E o ser humano acaba comendo mais porcaria além disso daí, né? Então, dentro desses 5 pontos, eu encontro qualquer tipo de doença que você vai encontrar, seja no social, seja no material, seja na alimentação, no psicológico, sempre você vai encontrar algo dentro desses 5 pontos. Ok, então nós anotamos aqui o fator ambiental, psicológico, social, espiritual, material e o alimentar. Exatamente. O que me chamou a atenção dentro desse aspecto ambiental, quer dizer, um dos aspectos que gera a doença, né? Quando você disse assim, olha, a pintura da casa, o veneno, mas é difícil conviver sem alguma, pelo menos, dessas, né? São fatores, assim, eu acredito, característicos da modernidade, né? A pessoa quer ter a casa pintada, hoje nós temos aí convênios com firmas que dedetizam, né? E tudo isso gera problema. Sim. E pode chegar a gerar uma doença. Normalmente. Porque você está ingerindo, de uma forma ou outra você está ingerindo. Uma pessoa vai, vamos dar um exemplo assim simples, ela fuma um cigarro, ela está ingerindo uma série de toxinas. Ela está inalando um veneno, ela está jogando aquela toxina para dentro do corpo. Assim como eu falei, por exemplo, tintura de cabelo. Tem pessoas que têm uma reação com a tintura do cabelo e nem percebe. Tem chumbo, inclusive, né? Na tintura, né? E às vezes a pessoa acha que está com uma sinusite muito forte, toma remédios, faz uma série de coisas e acaba não percebendo que aquilo lá pode estar infiltrando pela própria pele da pessoa. É mais um veneno. E mais os agrotóxicos, enfim, todos os outros, né? Nós vamos fazer um parênteses, estou achando esses 5 itens muito pertinentes, né?
porque fazem parte do nosso convívio, né? O ambiente, o psicológico, a alimentação. Mas chegou aqui uma pergunta da Maria, aqui de Guaxupé. O hipertireoidismo pode ser tratado com essa técnica com a qual você trabalha? Maria. Sim. Maria, existe sim tratamento, né? Precisa ser avaliado, descobrir a causa, o que é que está causando esse hipertireoidismo. Existem, no meu caso lá, eu faço tratamento, dieta alimentar, faço tudo, que aí entra uma parte do meu tratamento, que é a trofoterapia, que é a parte de tratamento alimentar. Okay. Mas existe sim. Tem como se tratar. Dentro desse fator psicológico, as dificuldades emocionais, né? O que se destaca mais, assim, maior ocorrência geralmente na clínica sua? Olha, o que acontece muito é que o ser humano, o que ele cria, o que ele pensa, ele cria para ele. Como exemplo, eu posso dizer o seguinte: você já viu aquela pessoa que fala assim, nossa, eu passei ali e tinha piolho. De repente a pessoa começa a se coçar, mas não existe piolho nenhum, mas ela já criou essa condição e fica com isso na cabeça. Assim como várias outras coisas. Quantas pessoas ficam com aquele pensamento negativo numa condição de trabalho, tudo dá errado, porque você chega ali e a pessoa já está desmotivada, já está sem interesse, porque ela já se autodesqualificou naquele momento. Ok. Você acredita então, Maurício, que nós, estando compostos, vamos dizer assim, por uma energia, né? Quando a gente se coloca dentro de um envolvimento negativo em termos de pensamento, de crença, de atitude, isso interfere em termos de saúde? Sem dúvida nenhuma. Existe até um doutor chamado Bernie Siegel, ele diz no seu livro assim, que pessoas felizes não adoecem. Eu me peguei muito sobre essa frase, porque existe muito disso. Você vê uma pessoa que está feliz, para cima, tudo está bem com ela, as coisas caminham perfeitamente, enquanto que aquelas que são muito pessimistas, né, já acordam falando, não, já sei que meu dia hoje vai ser um arraso. E a coisa realmente desanda, né? E não vai. Nós temos um livro também, Dr. Marco Aurélio Dias da Silva, cardiologista, e o título do livro é Quem Ama Não Adoece. Esse também. Então ele trabalha exatamente com esse sentido, em que a gente acaba criando uma necessidade de se adoecer. Né? Exatamente. Então é interessante. Nesse aspecto social, o que mais chamaria atenção? No aspecto social é o seguinte, a pessoa perde o controle, começa a não ter controle financeiro, começa a ter as dívidas. O que ele comprou ele acaba perdendo, ou então ele fica todo dia com alguém fazendo cobrança, com esse tipo de coisa. Então esse aspecto social vai interferir demais, porque ela acorda pensando nisso, ela já está negativa por isso, e todas as coisas ao seu redor começam a cair. E aí vem um e fala, tá vendo, aquele rapaz lá é assim, ou é assado, e ele vai embutindo essas informações na cabeça dele, e automaticamente ele vai perdendo a saúde com isso daí. Não dorme à noite. Aqui a Angélica faz uma outra pergunta. Na verdade é uma colocação que eu gostaria de saber a posição do Maurício a esse respeito. Ela coloca o seguinte: a desarmonia no lar, a concorrência entre marido, mulher e filhos, pode gerar doença? Angélica. Sem dúvida, Angélica. Eu acho assim, uma coisa muito importante na vida das pessoas, uma delas se chama família. Quando você tem uma família, tem harmonia dentro de casa, tudo vai bem. Quando não existe harmonia dentro de casa, a situação começa a ficar ruim, porque você não tem uma felicidade. As pessoas vivem para ser felizes. Agora eu queria até fazer um ponto aqui para você, que felicidade é uma coisa assim que você não vai alcançar, vou chegar lá e vou ser feliz. A felicidade é seu dia a dia, seu passo de todos os dias. Você pode ser uma pessoa feliz simplesmente se você colocar na tua cabeça que hoje eu vou arrumar minha casa, eu vou deixar tudo em ordem, vou me organizar. E se você conseguiu isso nesse dia, no final do dia você se tornou uma pessoa feliz. Com uma coisa muito simples. Então a harmonia é fundamental. E família muito mais ainda. Ok. Maurício, nós vamos fazer um breve intervalo e voltar analisando um pouquinho mais dos aspectos espiritual, material e também relacionado à alimentação.
Ok? Eu aguardo por você, um breve intervalo e nós voltamos aqui com o Maurício falando sobre a terapia holística, tudo o que você precisa saber sobre essa forma diferenciada de tratamento da nossa saúde. Até já. Você pode trabalhar, você pode brincar com seus filhos, pode viajar e até sonhar acordado. Mas o combustível para que tudo isso aconteça é a sua saúde, a maior riqueza de sua vida. Conecte Saúde. Esteja bem para uma vida saudável. Este espaço poderá ser preenchido por sua empresa, que precisa estar saudável em seu ramo de negócios. Você está assistindo Conecte Saúde, uma realização da Fundação TV Sul de Educação e Cultura. Há 104 anos, a Santa Casa de Misericórdia cuida da saúde da população de Guaxupé e de toda a região. Atualmente, ela dedica 70% dos seus serviços e atendimento para o SUS. Por isso, quem agora precisa de cuidados é a nossa Santa Casa. Colabore. Deposite sua ajuda na conta 10 dígito 8 da agência 0064 dígito 7 do Banco do Brasil. Contamos com você. E agora passa a funcionar com 40 MVAs. Até 2000. Agora é hora de rever o que foi notícia no Jornal TV Sul de segunda a sexta-feira. Confira o nosso Vai bater, bateu! É gol! Vamos lá, continuando aqui o nosso papo com o Maurício Marchiori Barbin, terapeuta holístico, sobre a medicina alternativa, uma forma diferenciada, né, diferente de se fazer o diagnóstico. Falamos da iridologia, diagnóstico pela íris, né, fantástico. Me falou inclusive sobre o fio de cabelo, né, quer dizer que no fio de cabelo existem também informações importantes? Existe, através do fio de cabelo e através do sangue. Aí você faz isso através de um microscópio eletrônico, né, no fundo escuro, e você começa a ver a falta dos nutrientes através do fio de cabelo ou do sangue. Pela iridologia existe um ponto exato que fica bem na borda da menina dos olhos, que vai mostrando se está com essas deficiências, qual tipo de deficiência ou qual intoxicação que você enxerga. Dá para diagnosticar, por exemplo, o perfil emocional do paciente? Por exemplo, se ele é um paciente agitado, preocupado, ansioso, através da íris ou não? Dá. Dá, e é assim, tem muitas pessoas que às vezes estão tratando de depressão e quando você faz uma avaliação, lógico, com alguns conjuntos de informações, você vê que a pessoa tem uma síndrome de pânico, que é um pouquinho diferente do que isso daí. E você tem também as pessoas que têm um problema assim de tristeza profunda, não chega a ser nem uma depressão, nem um pânico, nada. É simplesmente uma sensação de tristeza profunda, uma amargura, mesmo que a Maria falou também, né? Com relação à família. Então tudo isso daí vai interferir. Você tem dilatações na íris que você percebe isso daí, e conforme você vai fazendo o tratamento, você vai vendo as mudanças do olho, até na cor dele, ele tem mudanças na cor também dele. Uma pergunta interessante aqui, da Francisca, hoje só as mulheres fazendo pergunta. Ela pergunta sobre qual a origem desse tipo de terapia, se é chinesa ou algo parecido. Francisca. Nós tivemos um início dela nos Estados Unidos há muito tempo atrás, 1800, se eu não me engano, 1830 e pouco, onde um
um médico, né? Ele estava de volta para a casa dele e acabou atropelando uma coruja, né? E com dó da coruja, ele levou embora a coruja para a casa dele para tratar, que a perninha dela tinha quebrado. E conforme ele foi tratando, ele notou que na íris dela tinha um risco vermelho. E foi tratando, e conforme a coruja foi melhorando, o risco foi diminuindo até que sumiu. Bom, ele ficou impressionado com isso e aproveitou no hospital e começou a avaliar as pessoas. Então, quem tinha problema renal, né? Ele começou a ver que as pessoas tinham uma marca diferente na íris, baseado no rim. Assim como ele foi olhando no fígado, no baço e tal, e isso daí foi crescendo, foi se ampliando, e hoje virou um mapa, né? Então nós temos um mapa, né? Quando eu olho a íris da pessoa, eu quase que nem vejo o olho do jeito que nós estamos acostumados. Outra visão. Eu vejo simplesmente um mapa cheio de detalhes aonde são os pontos dos órgãos do corpo humano. E ali estão as informações. E aí você tem que fazer um mecanismo de andar com isso daí até chegar no ponto da onde você vê que começa, que é a causa. Isso é o importante, é descobrir aonde começa a causa daquele problema que chega lá embaixo. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre alimentação, já que nós não temos tantos minutos assim, né? E é um tópico muito interessante desta abordagem holística. Nós conversávamos aqui em off sobre os alimentos requentados, né? Sim. Faz aqui, deixa para esquentar depois, esquenta novamente. Isso tem algum peso em termos de doença, não? Sim, tem um peso e um peso grande. Tem um livro do Dr. Rudolf Brick, ele é um austríaco, né? Ele faz uma citação de alguns cientistas que fizeram uma experiência com relação a isso daí. Então, o que ele fez? Eles pegaram 150 ratos, desses 150 ratos subdividiram eles em 3 grupos. O primeiro grupo recebia comida fresquinha feita na hora. O segundo grupo de 50 ratos recebia uma comida que ficava 20 minutos esfriando e depois eles esquentavam e davam para os ratos também. E o terceiro grupo, eles esperavam 5 horas, requentavam o alimento e davam para esses ratos. O que aconteceu nesse meio tempo? No primeiro mês, o terceiro grupo de ratos que receberam o alimento mais requentado, em um mês eles já tinham perdido parte do rabo, partes de dedos da perninha dele, e nesse um mês eles morreram. O segundo grupo, em 3 meses eles morreram. Aconteceu mesmo. Uhum. E o primeiro grupo que recebia o alimento fresquinho, constante, esse primeiro grupo, depois de 3 anos, ainda estavam com saúde. Quer dizer que existe uma relação, e nós temos aqui já a pergunta imediata da Leila perguntando sobre o micro-ondas. Falamos de requentar a comida, a Leila coloca o seguinte: nesse sentido, o micro-ondas é perigoso para a saúde? Bom, aí depende como é que você vai imaginar isso. O micro-ondas, ele tem um fator radiação, né, que é natural dele. A forma do micro-ondas de trabalhar é através de atrito, né? Então ele atrita as células, moléculas, e elas vão esquentar e aquecer o alimento. Se você está requentando, nós estamos no mesmo ponto de partida. É a mesma coisa, tanto faz um fogo, um micro-ondas, ou seja o que for. Se você está preparando um alimento novo, ele não é tão saudável do que um alimento fresquinho, feito cozido normal. Okay. Então, o que acontece? Só um complemento disso. O que diz toda essa história desses ratinhos e o que aconteceu? O nosso corpo, as células, quando nós temos fome, ele sente a necessidade da nutrição, então ele pede o alimento. Quando você manda o alimento, porque tem pessoas que comem, mas não digerem. Então você está enchendo a barriga, vamos dizer assim, mas não está se alimentando corretamente. Então o que acontece ali dentro? As células vão recebendo poucos nutrientes. Já existe alguns casos de você ver pessoas que são obesas e ao mesmo tempo essas pessoas são anêmicas. Elas não têm nutrientes dentro do corpo dela. Isso tudo é a demonstração desse efeito que ele estava tentando provar aqui com um alimento requentado, independente de ser o micro-ondas ou ser de uma outra forma. Tem mais uma pergunta aqui.
Primeiro telespectador homem, muito obrigado pela sua pergunta, o Domingos. Ele está perguntando o seguinte: se fôssemos escolher apenas um tipo de alimento na natureza, qual seria mais saudável? Alimentar-se somente de frutas, somente de carnes, somente de massas? Qual a sua opinião? Tá. A melhor alimentação, na minha opinião, é tudo que for alimento vivo. Então, o que são os alimentos vivos? As frutas, os legumes, os vegetais, os tubérculos, né, ou raízes, as castanhas, né, e uma coisa que nós deixamos já há muito tempo, os japoneses ainda usam, né, que são os brotos. Broto de feijão, broto de bambu, enfim. Os brotos são alimentos muito saudáveis. Então, esse tipo de alimentação que eu falei são alimentos que elevam a nossa vida. Quando nós estamos nos alimentando de arroz, feijão, carnes, isso daí mantém a nossa vida. Quando nós estamos nos alimentando com embutidos, que seria salsicha, mortadela, presunto, todas essas coisas que são feitas com muita química, isso abaixa o nosso Quer dizer que seria uma alimentação mais natural, com certeza. Tudo diferente. Uma pergunta que chegou agora, Maurício, do José Cândido. Ele diz o seguinte: tenho umas pintinhas vermelhas da cintura para cima, na barriga, no peito, e gostaria de saber se isso é perigoso. O José Cândido. Olha, José, tudo é uma questão de se avaliar. Nada a gente pode ter certeza. Existem várias coisas que acontecem. Existe, por exemplo, alergias, existe até reação do corpo. Tem pessoas que têm reações do corpo, porque o nosso corpo tem células dentro dela que expulsam toxinas do nosso organismo. São as defesas, né? Exatamente. Que às vezes a gente confunde com uma doença, com alguma coisa, e o nosso corpo está somente se defendendo. Então ele está colocando aquilo para fora. Mas isso tem que fazer uma avaliação e verificar. Qualquer coisa que você sinta, tem que procurar um especialista, procurar uma pessoa que vai orientar certinho e saber o que é que está acontecendo. Ok. Então realmente a alimentação tem um peso muito grande na nossa vida, não é? Tem, e tem uma coisinha a mais aí que eu acho fundamental, que é a água. Pouco se fala em água, né? Sendo que nosso corpo, 70% dele é água, assim como o nosso planeta, 70% do planeta é líquido, né? E nosso corpo a mesma coisa. Então nós temos que trabalhar muito bem isso. Eu tenho muitas pessoas que chegam lá e perguntam: você bebe bastante água? Eu falo: eu bebo. Eu falei: quanto você bebe de água? De manhã, uma tarde e uma noite. Não, esse me falou 2 copos. Né? 2 copos. 2 copos era muito para ele. Ele falou assim que não gostava muito, né? Eu falei: mas deve ser por causa da cor, do cheiro, né? Porque a água tem uma cor verde, um cheiro vívido. Mas realmente as pessoas bebem pouca água, e a água é muito importante para o intestino, estômago, tudo isso, né? Para a saúde. Nós precisamos pelo menos, nosso corpo precisa ter em média 10 litros de líquido por dentro. Okay. Só o intestino precisa de 8,2 litros para funcionar. E no intestino somente sai o equivalente a 1 xícara de água. Puxa, quer dizer que o restante fica retido para a utilização. É como se fosse um equipamento, né? Perfeito. A Carmen está fazendo a seguinte colocação: onde guardar o alimento do almoço para o jantar? Qual a vasilha ideal? Carmen, essa é a pergunta que todos gostariam de fazer, não é? Então nós falamos aqui sobre requentar, e nós sabemos que é um costume, de repente, se fazer a janta para quem trabalha, e no outro dia, no almoço, esquentar. Onde guardar esse alimento? Bom, eu aconselho sempre o seguinte: evitar ao máximo alumínio, que o alumínio é um agente muito prejudicial à nossa saúde, e o alumínio está contido em praticamente tudo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se você pegar uma bala, tem alumínio, papel tem alumínio, se você pegar um comprimido, tem o alumínio, aí você põe na panela, passa a colher, que às vezes também é de alumínio, ou na panela de alumínio, e aquilo vai para o organismo, e o alumínio tem um fator muito maléfico ao nosso organismo. Agora, um recipiente que eu acho um menos pior, vamos dizer assim, é o vidro. Né? O vidro eu considero melhor do que tupperware, do que vasilhas plásticas. Tudo, porque não é agente químico, ele tem muito menos toxinas ou qualquer outra coisa que possa interferir.
Ok. Eu gostaria de mandar um grande abraço para o pessoal de Guaranésia, cidade vizinha de Guaranésia, que sempre nos assiste e envia suas perguntas, e também para São Pedro da União, que também nos assiste, lá para o seu João Onofre, Dona Regina, Tatiane, né? Para todo mundo que está sempre nos assistindo. Agradecer muito pela audiência do nosso Conect Saúde, lembrando que nós reprisamos aos sábados às 15h30 e também terça-feira às 18 horas. Maurício, suas considerações finais. Infelizmente nós chegamos ao final, sabemos que temos aí algumas abordagens, né, com relação ao sangue, tudo aquilo, que hoje nós não teremos tempo, mas já deixamos aqui o convite para o seu retorno ao Conect Saúde. Suas considerações finais, fique à vontade. Então, eu gostaria de deixar para vocês aqui, pelo menos esses pontos que nós abordamos, sempre procurar beber bastante água, que isso é fundamental. Não deixe de beber água. Alimente-se bem, não é comer bastante, é alimentar-se bem. Procurar se alimentar do máximo de coisas vivas, alimentos vivos, tá? E bastante saúde e paz na consciência também, né? Maurício, muito obrigado pela sua presença. Agradecemos mais uma vez. Conect Saúde, a TV Sul Educativa agradece a sua disponibilidade. Muito obrigado a você que esteve conosco e lembramos novamente da reprise sábado 15h30 e terça-feira 18 horas. Até lá!